Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar aqui a vocês duas interessantes opções no mercado de automóveis 0 km para quem deseja um veículo então com uma condução dinâmica mais envolvente, mas falando aí de veículos de marcas generalistas, né, modelos que não exigem um gasto financeiro tão alto, como por exemplo um veículo premium, mas tem aí sim uma proposta, uma orientação de entregar ali pelo menos um tempero mais esportivo. Então a minha ideia é conversar aqui com vocês sobre dois produtos bem interessantes, no caso o Fiat Fastback Abarth e também o Volkswagen Virtus na sua nova configuração Exclusive, né, que entrou então aí no lugar da opção GTS e traz ali um acabamento mais sofisticado e o motor 1.4 TSI sobre o capô. Então vamos conferir os dados aí sobre esses dois produtos e aí retornamos aqui para um balanço final aí sobre esses dois veículos. Então eu gostaria de começar aqui, né, falando do Fastback Abarth, mostrando essa interessante foto aqui produzida pela Abarth, né, mostrando as opções de cores aqui do modelo. Então no caso cinza, preto, branco e vermelho, o Fastback Abarth que conta então aqui com alguns elementos na cor vermelha, né, aqui no aro das rodas, também na parte inferior aqui do para-choque dianteiro, né, um modelo que sai então de fábrica com o logotipo aqui da divisão esportiva da Stellantis, né, no caso a Abarth. Então, falando um pouquinho aqui das dimensões do modelo, né, nós temos no caso do Fastback um SUV compacto propriamente dito, alcançando aí 4,42 m de comprimento, 1,78 m de largura, 1,54 m de altura. O modelo fica devendo aqui na questão do entre-eixos, né, com apenas 2,53 m, o que resulta em um espaço ali no banco traseiro um pouquinho menor em relação aos concorrentes diretos, porém o Fastback rebate essa questão com um ótimo porta-malas aqui com capacidade para 516 litros, de acordo com o padrão VDA, né, que é aí o tradicionalmente aceito. Em termos técnicos, né, então o modelo traz aí sobre o capô, a exemplo do Pulse Abarth, né, o mesmo motor 1.3 turbo com 4 cilindros, esse propulsor é flex e conta aí também com injeção direta. Então nós temos até 185 cavalos a 5.750 RPM com etanol e 27,5 kg de torque, aqui abaixo, né, 1.750 RPM, tanto com etanol como gasolina. Temos aqui o motor 1.3 turbo, então trabalhando com câmbio automático 6 marchas, com opção de trocas sequenciais tanto na alavanca quanto também por meio de aletas ali atrás do volante. Temos o freio a disco, né, com 305 mm na dianteira, no caso aqui do Fastback Abarth, e o sistema de freio traseiro é do tipo convencional a tambor. A suspensão também não traz ali nenhum refinamento técnico, né, por assim dizer, preservando aqui o layout, né, McPherson na dianteira e a suspensão traseira do tipo eixo de torção, como nas demais configurações aqui do Fastback. Em termos de eficiência, né, um ponto que merece destaque quando falamos aí de um modelo com apelo esportivo, então nós temos uma velocidade máxima de 220 km por hora com etanol e uma aceleração de 0 a 100 em 7 segundos e 6, também aí com o biocombustível, né, então um tempo bem interessante, aí abaixo da faixa dos 8 segundos. Em termos de consumo, né, o Fastback ele é um modelo sim muito econômico, né, no caso suas configurações 1.0 turbo, aqui na sua opção Abarth, né, até por conta da sua, do seu apelo mais esportivo, o consumo é ligeiramente um pouquinho sacrificado, né, então, mas mesmo assim ele alcança ainda médias competitivas, no caso de 10,3 km por litro na cidade com gasolina e até 13,1 km por litro na estrada, também aí com gasolina. Separei aqui também para vocês, né, os números com etanol. Então vamos elencar aqui os principais detalhes, né, os destaques técnicos aqui do Fastback Abarth, que exatamente realçam então esse apelo esportivo. Então nós temos como um grande destaque, né, o modo Poison, que altera então a carga da direção, ele cria também, né, libera o sistema para trabalhar com uma vetorização dinâmica de torque, no caso por meio do controle de tração e estabilidade, e ele atua também em uma calibração esportiva do câmbio, né, ele altera então o mapa ali de calibração da transmissão. Nós temos um modelo aqui com um vão livre em relação ao solo de 215 milímetros, o que favorece aí a transposição de alguns obstáculos, também 20 graus de ângulo de ataque e 23 graus de ângulo de saída.
Temos como item de série no modelo as rodas de liga leve aro 18, como a gente já conferiu ali na foto, né, com aquele acabamento diferenciado. Essas rodas são calçadas aí também em pneus mais aderentes, né, para melhorar o comportamento dinâmico. Um grande diferencial do Fastback Abarth fica por conta aqui do escapamento duplo bilateral, né, com toda a sonoridade ali trabalhada de acordo com os preceitos da marca Abarth. Temos também uma suspensão com uma nova geometria em relação ao Fastback convencional e uma altura em relação ao solo 5 mm menor para melhorar então aí a estabilidade, né? Temos aqui também molas mais rígidas e amortecedores até 21% mais estáveis no Fastback Abarth em relação às demais opções aí do SUV compacto. Hoje em dia o Fastback Abarth é tabelado em R$ 160.990 e traz uma boa lista de equipamentos de série, tendo como destaque aqui o painel de instrumentos digital com alguns dados ali interessantes, né, como por exemplo a pressão do turbo, a força G e a escala aqui de uso de potência. O modelo é equipado ainda com a central multimídia com tela de 10,1 polegadas e suporte aos principais sistemas de espelhamento. E temos também aí 3 assistentes de condução, no caso o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa e também o farol alto automático. A iluminação, né, do Fastback Abarth é do tipo Full LED e o modelo também conta ali com sensor de chuva, chave presencial, o ar-condicionado automático digital. Ele só fica devendo, né, na questão aqui de segurança passiva por oferecer apenas 4 airbags, né, quando o ideal seriam ali, né, pelo menos 6 bolsas infláveis. De qualquer forma, o modelo tem também ali, né, os controles de tração e estabilidade e também o revestimento interno de couro. Então vamos partir agora aqui, né, para o Virtus Exclusive, né, compartilho aqui com vocês uma foto do modelo que traz então esse apelo estético também mais orientado aí à esportividade, com, por exemplo, as lanternas aqui escurecidas, né, o detalhe das rodas, aqui a finalização também adota essa temática ali mais escura e os logotipos aqui do modelo também são pintados na cor black piano. Então, começando aqui pelas dimensões do Virtus Exclusive, temos um sedã compacto aqui com 4,56 m de comprimento, uma largura de 1,75 m, altura de 1,48 m, mas o grande atributo aqui do Virtus fica por conta do seu ótimo entre-eixos aqui de 2,65 m, o que resulta em uma cabine muito espaçosa para 5 passageiros, né? Se essa é a sua prioridade, oferecer muito conforto para sua família ou amigos, você tem aqui no modelo da Volkswagen uma interessante opção. Porta-malas aqui do Virtus também é um grande atributo aqui do modelo, né? Oferecendo uma capacidade para 521 litros, tão superior em relação mesmo ao Fastback, né? Que já se destaca aqui por esse atributo. Nós temos aqui sob o capô do Virtus, né, na sua configuração topo de linha, então o motor 1.4 TSI, né, estamos falando de uma unidade com 4 cilindros, ele é flex e também conta ali com injeção direta. Nós temos números de potência e torque inferiores em relação a 1.3 GSE do Fastback Abarth, no caso que 1.4 TSI do Virtus Exclusive entrega até 150 cavalos e 25,5 kg de torque, tanto com etanol ou gasolina, né? Esse propulsor que trabalha aqui também com câmbio automático de 6 marchas. Um diferencial importante aqui no caso do Virtus é que ele conta com freio a disco nas 4 rodas, sendo do tipo aqui disco ventilado na dianteira e o disco sólido aí para as rodas traseiras, né? Também não temos aqui nenhuma sofisticação no conjunto de suspensão, adotando aí o tradicional layout McPherson na dianteira e o eixo de torção entre as rodas traseiras. Partindo então aqui para os atributos de eficiência, nós temos um carro aqui discretamente mais lento em relação ao Fastback, alcançando então aí até 209 km por hora de velocidade máxima com etanol e um 0 a 100 de 8,5 segundos, tanto com etanol ou gasolina. Porém, se ele é um pouquinho mais lento, pelo menos a gente tem médias de consumo aqui bem melhores em relação ao Fastback Abarth, no caso aqui do Virtus Exclusive. Então é um carro mais equilibrado, mais racional do ponto de vista da eficiência, com médias de até 11,7 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada, né? Então números bem melhores em relação ao Fastback Abarth. Vale salientar que o Virtus Exclusive conta aqui com start-stop,
stop, né, para ajudar na redução do consumo urbano. Então, um modelo aqui bem interessante, esse comprometimento aqui, né, entre o bom desempenho e também baixas médias de consumo. Os principais destaques aqui do Virtus Exclusive ficam por conta aqui das rodas de liga leve aro 18, né, como no Fastback Abarth. Ele tem um diferencial aqui de oferecer 4 modos de condução, então voltado à economia, o normal, né, também o esportivo e o individual, em que você pode configurar então alguns elementos do carro conforme a sua preferência. O design da versão é exclusivo, né? Ele conta aqui com para-choques inéditos, com frisos em cinza e o emblema Exclusive aqui na grade dianteira. Como eu já comentei, temos aqui os emblemas, né? Os logotipos na cor preto piano e o revestimento de couro tanto nos bancos quanto no painel dianteiro, portas dianteiras, no volante e no apoio de braço no console central. O Virtus Exclusive é um pouquinho mais acessível em relação ao Fastback Abarth, hoje é com preço sugerido de R$ 152.490 e tem como principais equipamentos de série, né, os 6 airbags, então portanto oferecendo uma segurança passiva superior em relação ao Fastback Abarth. O modelo também conta aqui com os controles de tração e estabilidade com o bloqueio eletrônico do diferencial e temos aqui como assistência à condução o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e o piloto automático adaptativo. O modelo também sai aí de fábrica, né, até por se tratar de uma versão topo de linha, com ar-condicionado automático digital, câmera de ré, carregador de smartphones por indução, faróis em LED, o painel de instrumentos, né, tem um display superior em relação ao Fastback, aqui no caso do Virtus com 10,25 polegadas. Temos aqui os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, o equipamento também presente ali no Fiat, né? E a central multimídia do Virtus Exclusive tem aqui 10,1 polegadas. O modelo, como eu já disse, né, conta aqui com start-stop, também a chave presencial, acendimento automático dos faróis e o sensor de chuva. Então é isso, amigos. Agora que conversamos, né, sobre as credenciais técnicas e também de custo-benefício, né, tanto do Fastback Abarth e do Virtus Exclusive, eu acho que vale a pena a gente caminhar aqui para a conclusão. É claro que hoje em dia no mercado você encontra também outros produtos com essa mesma vocação esportiva aí, tanto do SUV quanto do sedã apresentados até aqui. A gente pode citar como bons exemplos, né, o Pulse Abarth. A minha ideia não é apresentar aqui qual é a melhor escolha entre o Fastback Abarth ou o Virtus Exclusive, até porque estamos falando de produtos ali que atuam em segmentos diferentes e tem ali, de certa forma, são orientados a um público distinto, né? O Fastback Abarth, no caso, é um SUV compacto, já o Virtus Exclusive tem ali uma carroceria sedã tradicional, então a gente tem ali uma discrepância, né, em termos de segmento, bem até de faixa de preço desses dois modelos, né, apesar dos valores ali próximos, né. Eu acho que de qualquer forma, se a sua ideia, né, é estacionar na garagem um veículo com essa proposta mais esportiva, esse envolvimento superior na condução, eu acho que você tem ali duas excelentes escolhas, né. O Virtus, eu acho que ele se sobressai por conta do espaço interno, que é muito generoso, é superior em relação ao Fastback, em especial para os passageiros da segunda fileira de assentos. Já no caso do Fastback Abarth, a gente tem até um certo cuidado maior com essa questão da esportividade. Ele é beneficiado, né, por alguns atributos inerentes aos SUVs, como por exemplo a maior altura em relação ao solo e também os ângulos de ataque e de saída mais generosos, né, o que torna a condução ali mais relaxada no dia a dia, porque você não tem que se preocupar tanto com buracos, lombadas, valetas, enfim. Mas, como eu disse, né, são dois excelentes modelos que cumprem sim essa proposta, né, de oferecer então esse comportamento dinâmico mais interessante. Então é isso, amigos. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a conhecer mais detalhes, né, sobre o Fastback Abarth e o Virtus Exclusive. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!